probleminha aqui técnico, mas vamos dar início ao nosso trabalho. Como eu já antecipei para vocês, hoje nós vamos falar sobre elementos da comunicação. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, por que e para que nós nos comunicamos? Para que nós comunicamos? Né? Já dei até algumas pistas aqui, abrindo para vocês os slides. Mas vou voltar aqui na minha tela para que eu possa conversar olhando para vocês. Eu queria que vocês, se possível, ligassem suas câmeras para que eu pudesse olhar os rostinhos de quem está falando. Pessoal, para que nós nos comunicamos? Fala aí, Caio. Silvio, Felipe Martins. Para que nós nos comunicamos? Quem pode fazer esse comentário? Alô? Pessoal, vocês me escutam? Me veem? Sim, sim. Certo. E aí, Maurício, aproveita que você apareceu. Me conta aí, por que nós nos comunicamos? Para que nós nos comunicamos? Eu acho que para conhecer melhor. Uhum. Que mais? Quem mais pode dar opinião do porquê que nós nos comunicamos? Eu acredito que a gente pode passar uma mensagem através da comunicação, se conectar, né? Uhum. Quem mais? Quem mais tem comentário sobre isso? O ser humano é um ser social, vive em grupo. É preciso ter comunicação entre as pessoas. Sim, verdade. Quem mais? Caio vai dar opinião? Ligou o microfone? Todos os animais se comunicam e a fala é a forma da nossa espécie se comunicar. Uhum. Tudo aí que vocês comentaram tem bastante a ver com os propósitos, o porquê de a gente se comunicar, né? E eu aqui, no próximo slide que eu vou apresentar para vocês, apresento também alguns propósitos, né? De quando a gente tem a intencionalidade de uma interação com outra pessoa. Então, por exemplo, às vezes a gente tem a intenção de informar, às vezes se comunica com o propósito de persuadir alguém sobre algum assunto, para explicar, enfim. Como um colega de vocês comentou, não lembro quem disse, a nossa espécie, né, nós como seres humanos, como seres sociais... Foi eu que falei isso aí. Né? Pois é. Um dos aspectos que nos caracteriza é a nossa possibilidade de usar a fala para a comunicação, né? E aí conseguir alcançar vários propósitos a partir dessa possibilidade de fala, de interação com outras pessoas. E é isso que nos faz também seres sociais, né? Nós conseguimos viver como uma sociedade porque a gente partilha alguns valores que nos fazem ser um agrupamento ali mais ou menos coeso em termos de alguns conhecimentos que nos ajudam até na nossa sobrevivência. Então, por exemplo, se a gente for pensar... Falhou aqui minha câmera. Poxa, esse primeiro momento nosso aqui está cheio de
tecnologia está querendo gongar esse nosso primeiro contato, pessoal. Professor, com o que caiu hoje. Pois é, ficou muito complicado, né, com essa chuva. Aqui prejudicou bastante a minha conexão. Desde mais cedo eu senti que estava com problemas. Bom, eu vou voltar então para a projeção, que a partir da minha tela eu vou apresentando também algumas ideias aqui para vocês, que eu quero trabalhar nessa disciplina a partir dessa ideia dos elementos de comunicação. Então, nós usamos a comunicação, para que nós usamos? Para expressar alguns pensamentos, para que a gente possa se informar, para também exercer algumas relações de poder, a gente pode dizer isso, e toda a experiência que nós temos em relação à política, mais do que comprovam o quanto a comunicação pode ser utilizada, né, pessoal, para exercício do poder. Comunicação também é usada para se relacionar, para tomar decisões, para persuadir. Então, são vários os propósitos que a gente pode apontar quando nós falamos sobre a comunicação e a importância desse instrumento para a nossa vida em sociedade. Como eu ia dizer ainda há pouco para vocês, se a gente for pensar nas sociedades mais primitivas, que eram sociedades mais voltadas ali para a oralidade, eles ainda não detinham alguns instrumentos, como a escrita, por exemplo, para fazer certos registros, mas conseguiam, inclusive, manter a sua sobrevivência, porque algumas informações eram passadas de um para o outro pela comunicação, e naquele momento pela comunicação mais oral. E aí depois teve toda uma evolução das ferramentas que a gente pode lançar mão para essa comunicação, desde a escrita até a gente pensar agora nos dispositivos digitais que a gente pode utilizar para interagir com outras pessoas. E aí eu trago aqui para vocês um esquema que é conhecido na área da teoria da comunicação como a teoria matemática da comunicação. Foi uma teoria proposta em meados do século passado, lá para 1948, por aí assim, por Shannon e Weaver, que eles pensavam a comunicação ou o processo comunicacional mais ali pautado nas tecnologias que começaram a surgir para as telecomunicações. Então, essa teoria foi construída a partir de pensar como é que funcionava a transmissão elétrica. Então, quando a gente vai até uma tomada, aperta a tomada e a lâmpada responde acendendo a luz. Não é assim que funciona, pessoal? Então, a teoria da matemática da comunicação, ela foi muito pautada nessa ideia da transmissão de algo que, no caso, era a transmissão da corrente elétrica que faz com que uma luz se acenda na hora que um dispositivo é ligado. Então, esse primeiro esboço de uma teoria da comunicação leva em consideração isso. Se a gente for observar esse esquema que eu apresento para vocês, primeiro ali no canto esquerdo tem uma fonte, que é aquela fonte que vai gerar a mensagem a ser transmitida, né? Essa mensagem original. Nós podemos chamar essa fonte, e aí, dentre os elementos da comunicação, esse é o primeiro elemento, que nós vamos chamar de emissor. É a pessoa que produz essa mensagem que vai ser codificada por meio de um código. E aí a gente for pensar, por exemplo, aqui eu estou me comunicando com vocês, eu sou a fonte, eu sou o emissor, que estou usando o código da língua portuguesa, que é um código que nós partilhamos socialmente, por isso que eu posso falar e vocês compreendem. Nós estamos usando um canal para essa comunicação. Aqui nós estamos utilizando o aplicativo que é o Google Meet, cheio de ruídos. Nós tivemos aqui uma aula prática de ruídos da comunicação, né? Do quanto esse aplicativo aqui que nos favorece essa possibilidade de
não ter aulas presenciais, mesmo assim a gente continuar se encontrando, mas pode ser que essa ferramenta favoreça o surgimento de alguns ruídos que vão dificultar essa transmissão da mensagem. Então, essa mensagem passa por um canal e vai ser decodificado por um receptor. Essa teoria matemática da comunicação, ela foi bastante criticada por alguns teóricos na nossa área, no campo da comunicação. Por quê? Porque é uma teoria que leva em consideração mais a transmissão do que propriamente os significados, os sentidos que as mensagens vão produzir. Então, esses autores ali do século passado, de meados do século passado, eles estavam mais preocupados em quantificar as mensagens que eram produzidas e transferidas até o receptor. Então, quando a gente fala de teoria matemática da comunicação, é por isso, porque ela estava mais interessada em quantificar o tipo de mensagem que era transmitida e não se preocupava muito com o conteúdo daquela mensagem que era comunicada. E aí, pessoal, nós podemos falar, e dentro das categorias que foram construídas na teoria da comunicação, que existem aí 6 elementos da comunicação, que aí vocês podem acompanhar comigo. Emissor, canal, mensagem, receptor. Tá faltando mais alguns. Quem pode chutar aí para mim? Quais são os outros 2 elementos da comunicação? Código. O código. E qual é o outro que está faltando? São 6 elementos. O emissor. Canal. Canal. O código. A mensagem. O receptor. O que está faltando aí para completar? O emissor. Está faltando o contexto, né? E o contexto é importantíssimo, porque alguns ruídos de comunicação, inclusive, podem ser provocados por problema no contexto. Então, basta a gente pensar de algumas frases de políticos, de artistas que são publicadas e que depois a pessoa diz assim: essa frase foi extraída do contexto e por isso gerou outros significados, né? Então, ou a gente diz assim: poxa, mas eu falei uma coisa e a pessoa interpretou completamente contrário. É porque a gente tem que considerar vários aspectos na hora que produz uma comunicação, na hora que a gente produz uma mensagem. Em que contexto que está se dando aquela disseminação da mensagem? Será que nesse contexto de fala, as pessoas para as quais eu estou dirigindo essa comunicação tem algum arcabouço ali de conhecimentos que façam com que ela compreenda o que eu estou comunicando, né? Então, esse aspecto do contexto é importantíssimo para que a gente consiga compreender a mensagem que está sendo transmitida. Então, são 6 os contextos. Raf Feres aqui escreveu, né? Mensagem, emissor, canal, receptor, código e contexto. Qual seria o contexto da aula? Diz aí, Rodrigo, qual é o contexto que nós estamos? Liga aí o microfone. Qual é a sua sugestão? De qual contexto que nós estamos? Tem o contexto da pandemia, né, que fez com que a gente mudasse a nossa estratégia de interação. Eu não estou explicando o que é comunicação criativa, eu estou explicando os elementos da comunicação, que a gente pode considerar que são elementos que estão presentes em todos os atos comunicacionais, digamos assim. Se você escreve uma carta, se você manda um e-mail, se você interage no grupo de WhatsApp, a gente pode pensar esses elementos da comunicação em diversas situações de fala, em diversas situações comunicacionais. Então, nesse momento aqui, nós estamos num contexto que é de aprendizagem, nós estamos num contexto de ensino. Eu tenho que considerar que os alunos que estão assistindo a essa aula são pessoas que já estão no ensino superior. Então,
esse assunto que eu vou tratar aqui para vocês não é totalmente novo, né? A gente, em algum momento ali na disciplina de língua portuguesa, já teve um contato com esse assunto aqui dos elementos da comunicação, para entender o que é emissor, receptor, mensagem e tal. Então, na hora que eu produzo essa comunicação, eu tenho que entender que nesse contexto de fala, eu vou estar em contato com receptores que têm algum tipo de iniciação sobre linguagem, sobre comunicação. Então, se a gente for pensar no contexto da nossa aula, tem tudo isso, né? A aula precisou ser remodelada para o ambiente virtual. As falhas de comunicação que a gente teve hoje têm um contexto, né? Houve uma forte chuva aqui na nossa cidade que fez com que a internet, em alguns bairros, ficasse mais instáveis. Então, eu não consigo, utilizando uma ferramenta, ter uma boa transmissão. Eu tive que mudar para outro aparelho e usando meu 4G, eu não estou usando a Wi-Fi aqui de casa. Então, tudo isso a gente pode considerar como contexto daquela situação de fala, daquela situação de comunicação. Beleza? E agora eu vou apresentar para vocês um pouco mais do conceito de cada um desses elementos da comunicação. Então, o emissor. O emissor é aquele que dá início à atividade comunicativa. Ele tem a função de emitir determinada mensagem, né? Então, o emissor é aquele que faz com que se dê o start no ato comunicacional, naquela atividade comunicativa, né? É a pessoa que fala, a gente pode dizer assim. Mas, Rômulo, a gente só pode dizer que esse emissor é a pessoa que está falando? Não, a gente pode considerar também, por exemplo, um jornalista que escreve para uma revista. Ali ele é um emissor, o que na semiótica a gente pode dizer que é um enunciador complexo, né? O emissor é tanto o jornalista que escreve propriamente aquela matéria, mas ali a gente tem um contexto de uma empresa de comunicação. Então ele não está falando só por ele está falando também pela revista. Então, se eu leio uma matéria na revista Veja, o emissor não é só o jornalista que escreveu aquela matéria. A revista Veja também é um emissor. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, se vocês acessam o Instagram da UNDB, se ali tem uma publicação, um vídeo que foi produzido pelo professor Rômulo, e foi veiculado no Instagram da UNDB, ali o emissor não é só o professor Rômulo que está falando naquele vídeo, que está aparecendo naquele vídeo. O emissor também é a UNDB, porque eu estou utilizando um canal de fala que é da instituição, tá bom? Então a gente precisa compreender que esse sujeito que dá o start a uma atividade comunicativa pode ser um sujeito mais complexo, do ponto de vista de que envolve diferentes sujeitos sociais que ocupam aquele lugar de fala. Beleza? A função do emissor é emitir determinada mensagem. Professor, o desafio 4.0 poderia ser... Deixa eu ver. Um emissor? Não. O desafio 4.0 tem a ver com uma mensagem ali, né? A mensagem foi proposta por quem? Naquela situação, eu fui o emissor que destinei uma mensagem para vocês que são alunos, que são os receptores. Então, exatamente, Rodrigo. Quem é o emissor nessa situação de comunicação sou eu, professor, que emitiu aquela mensagem. Qual foi o código que eu utilizei? O código da língua portuguesa, porque eu escrevi o desafio usando a língua portuguesa. Qual foi o canal? Aí eu posso dizer que o canal foi tanto aqui, essa ferramenta do Google Meet, como eu posso dizer também que foi o ambiente virtual como canal. O portal é um canal de comunicação por meio do qual aquela mensagem foi emitida. Beleza? Então, o desafio 4.0 seria a mensagem. E aí, vocês observaram que, durante a emissão dessa mensagem, ocorreram alguns ruídos. Vocês disseram, professor,
eu não estou conseguindo ouvir direito o que você está falando, porque está falhando a sua voz, ou a sua voz está um pouco metalizada, como Priscila disse. Então, tudo aí, todos esses aspectos que eu citei são ruídos naquele canal de comunicação que impediram que vocês compreendessem bem aquela mensagem, tá bom? Então, a mensagem, que é o segundo elemento, é a representação verbal ou não verbal do conteúdo que vai ser entregue. Então, a mensagem corresponde ao conjunto de informações que são emitidas pelo enunciador, pelo emissor. Pessoal, eu vou chamar esse emissor também de enunciador, eu posso também chamar de sujeito, tá bom? De interlocutor. Eu, inclusive, pessoalmente, como pesquisador na área de semiótica, eu gosto muito mais de utilizar a ideia de sujeito ou de interlocutor, tá bom? Mas a gente tem que considerar esses elementos aqui, que são os elementos mais tradicionais da comunicação. E por que eu insisto de apresentar dessa maneira para vocês? Porque vocês já sabem que em algum momento dessa formação de vocês, universitária, vocês vão ter que fazer o ENAD, vocês de repente podem fazer concursos públicos ou se submeter a outras provas que na hora ali da avaliação que vai ser cobrado, vai ser a partir dessa nomenclatura. Mas eu fiz essa ressalva só para vocês saberem que esses elementos também podem ser chamados de outras formas, tá bom? Pode ser sujeito, interlocutor, enfim, aparece de outras maneiras. Então, esse sujeito, ele compõe a mensagem, que é essa representação verbal ou não verbal do conteúdo a ser entregue. Bem importante a gente pensar que a mensagem pode ser verbal ou não verbal. Então, a comunicação, ela não existe somente no momento que nós utilizamos as representações verbais para exercer essa comunicação. Então, se eu utilizo, por exemplo, uma imagem, se eu utilizo ícones, tem uma coisa assim que eu gosto de usar muito, principalmente quando eu estou em sala de aula, é a gente pensar assim, se vocês olharem para a parede do ambiente em que vocês estão agora, né, pode ser a sala, o quarto de vocês, essa parede tem uma cor, tem uma textura, e ali algumas informações já são transmitidas para a gente só pela cor, pela textura que essa parede tem, né? Já tem algumas sensações que elas podem provocar na gente. Então, essa parede dessa cor, com essa textura, já pode funcionar ali como um signo, que não é um signo linguístico, não é um signo verbal, mas é um signo não verbal que tem condições de produzir sentido. Ela já produz significados, né? Ela já produz, inclusive, sensações na gente. Tanto que é muito utilizado pela galera da arquitetura para pensar em como tornar o ambiente mais amplo, como tornar o ambiente mais agradável. Então, quando a gente for falar de mensagem, pessoal, não imaginem apenas mensagem utilizando as palavras, utilizando as palavras escritas ou as palavras que saem pela oralidade, tá bom? A mensagem pode corresponder também a algumas representações que não são verbais. Ela corresponde ao conjunto das informações que são emitidas para o enunciatário, que a gente chama também de receptor. O canal é o canal de comunicação utilizado para aquela ação comunicativa, que abrange o local onde ou por onde a mensagem será transmitida. Então, a gente pode pensar que o canal é telefone, jornal, revista, televisão, um blog, ou pode pensar que o nosso aparelho fonador também é um canal de comunicação. O ar é um canal de comunicação, porque eu emito a minha voz e a voz vai se propagar por ondas que estão aqui pelo ar, né? As ondas sonoras vão se propagando pelo ar. Então, é um canal de comunicação também.
Então, só para fazer uma ressalva, quando eu falo em canal de comunicação, eu não estou me referindo somente aos meios de comunicação ou aos veículos de comunicação, jornal, televisão, rádio. Esses meios de comunicação também são canais de comunicação, tá? Mas existem outros. Se eu escrevo uma carta para alguém, aquela folha de papel foi um canal que eu utilizei para transmitir aquela mensagem. Então, o código. O código é o conjunto de signos a serem utilizados para a transmissão da mensagem. Então, vocês viram, pelo meu exemplo também, lá na mensagem, que eu posso utilizar signos linguísticos e signos não linguísticos também. Aqui nós estamos nos comunicando utilizando o código da língua portuguesa, mas eu posso também me referir aos sinais de trânsito como um código muito próprio ali, que tem vários ícones, tem vários desenhos que sinalizam e que produzem sentido a partir de um código que tem como uma das características principais o fato de ele ser compartilhado por uma comunidade. Então, eu só consigo ter um código que é capaz de ter eficiência em termos comunicacionais se eu compartilho com uma comunidade daquele código. Então, não adianta de nada que, por exemplo, se eu fosse fluente em inglês, que eu não sou fluente, eu dou uma enrolada e tal, mas se eu desse uma aula em inglês e nem todas as pessoas aqui compartilhassem desse código, nós não estaríamos numa situação comunicacional que seria efetiva, né? Nós teríamos vários ruídos de comunicação porque nós não partilhamos daquele código. Então, essa é uma característica que, inclusive, condiciona a formação de um agrupamento social, de uma comunidade, né? Que as pessoas, que os sujeitos que interagem ali, compartilhem do mesmo código. E aí, pessoal, falando em interação, era uma coisa que era até para eu ter comentado com vocês um pouco antes. Quando a gente fala em comunicação, é sempre importante lembrar que nós não estamos falando somente de transmissão de informação. Vocês viram naquela outra proposta aqui, como é que eu volto? Da teoria matemática da comunicação, que ela era muito centrada na transmissão de informação, né? Mas quando eu me refiro à comunicação, eu pressuponho uma atividade que é de interação, em que os diferentes sujeitos ali alternem esses papéis. Então, por exemplo, durante toda a nossa aula aqui, eu estou abrindo espaço para que vocês também se manifestem na aula. Então, no momento em que algum de vocês fala, os papéis invertem, né? Eu estou aqui como emissor, eu passo a ser um receptor daquela mensagem que está sendo emitida por outro sujeito. Então, a comunicação pressupõe isso. Comunicação nunca pode ser só a transmissão de uma informação de uma pessoa para outra. Só há comunicação se você abre espaço para interação, que é você receber uma mensagem, mas também você ter a possibilidade de dar um feedback, de você dar um retorno sobre aquela mensagem, ocupando também uma posição de emissor. Tá? O contexto, que eu falei para vocês que era outro elemento e que é importantíssimo para a situação de comunicação e para que ela seja eficaz, para que ela cumpra o propósito dela, né? Se a gente vai se comunicar com alguém, nós temos um propósito, e o propósito é de que a gente seja compreendido e que seja bem compreendido. É claro que a gente não vai ter total domínio sobre a maneira como a pessoa vai interpretar aquela mensagem. Nós não podemos controlar isso. Mas quais cuidados que nós podemos ter para que aquela comunicação seja o mais efetivo possível, que aquela mensagem tenha o efeito de sentido mais próximo daquele que era o esperado, daquela intenção que eu tinha ao comunicar algo, tá bom? E para isso é importantíssimo que a gente considere a situação comunicativa na qual se encontram
tanto o emissor quanto o receptor. E o contexto tem a ver com o ambiente em que estamos inseridos. E aí, pessoal, pensando o ambiente também de uma maneira muito mais ampla, né? Não é só o ambiente físico aqui em que a gente se encontra presencialmente. Ainda mais agora, se a gente for considerar os dispositivos digitais de comunicação que possibilitam que a gente consiga ter outra ideia sobre o espaço, inclusive sobre o tempo, né? Então, esse ambiente no qual nós estamos inseridos é o contexto em que se dá o processo comunicacional. O contexto também pode ser chamado de referente. E aí é bom vocês ficarem bastante atentos a esses termos, porque pode ser que numa questão de prova, numa questão lá do ENAD, do Enem, se vocês forem fazer, não chame de contexto, pode chamar também de referente, tá bom? Então fiquem muito ligados a essas terminologias que são utilizadas. E o receptor é aquele que recebe a mensagem por determinado canal, sob um determinado código e em um contexto específico. Esse receptor nós também podemos chamar de interlocutor, de ouvinte. É a pessoa, é o sujeito a quem se destina determinada mensagem. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Algum comentário? Dúvidas? Então, eu vou seguir aqui. Tudo tranquilo, né? Tá melhor agora? Vocês me escutam melhor? Eu acho que ficou bem melhor a transmissão, né? Aqui pelo celular. Beleza. Pessoal, é bem tranquilo esse conteúdo sobre elementos de comunicação, né? É uma revisão de algo que vocês já viram lá no ensino médio, na educação mais fundamentais, né? Só lembrando que são 6 os elementos da comunicação: emissor, mensagem, canal, código, receptor e o contexto, que a gente pode chamar também de referente, tá bom? Esses elementos da comunicação, eles podem ser aplicados a diversas experiências de atos comunicacionais, tá bom? E aí, a partir desses primeiros conceitos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as reconfigurações que ocorreram nos processos comunicacionais. E aí, por que é importante que a gente pense sobre isso? Porque nós estávamos, muito recentemente, bastante imersos numa situação de comunicação em que havia maior predominância, e aí eu não estou falando só das relações interpessoais. Eu estou falando também da interferência dos grandes meios de comunicação nas nossas vidas, né? Se a gente for pensar que, assim, até hoje, a televisão, o rádio, os jornais, os grandes jornais, as grandes revistas, continuam a ter bastante poder na formulação de regimes de verdade. O que são esses regimes de verdade? São essas mensagens que a gente passa a considerar como muito verdadeiras, que têm credibilidade. Então, nós não podemos deixar de considerar que a televisão continua com muita força, que o rádio tem lá sua força para determinado público, algumas revistas também continuam sendo bastante influentes. Mas o que mudou recentemente em termos de possibilidade de comunicação, né? Quando a gente falava desses processos comunicacionais, considerando essas mídias mais tradicionais, quando eu falo de mídia tradicional, eu estou me referindo à televisão, ao jornal, ao rádio, nós estávamos num contexto ali que era da comunicação massiva. E o que acontecia nesse contexto de comunicação? O paradigma que tinha maior força nesse tipo de configuração era um paradigma de um para muitos. Romulo, o que isso tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre elementos da comunicação? Tem tudo a ver, né? Aí travou para outras pessoas. Oba. Aqui tá normal, certo.
pessoal, na comunicação massiva, qual era o paradigma que predominava? E aí, fazendo uma correlação, hoje em dia, uma gama muito maior de plataformas. Deixa eu terminar de ler aqui o comentário do Caio. Hoje em dia, é uma gama muito maior de plataformas envolvendo informação e desinformações. Isso aí, Caio. Tem muito a ver com isso mesmo. Então, relacionando essa ideia da comunicação massiva aos elementos da comunicação que nós tratávamos ainda há pouco. O paradigma que predominava era uma comunicação de um para muitos. Então, se a gente for pensar a partir daqueles elementos da comunicação. E ali, eu trouxe até uma figura que vocês podem acompanhar aí nos slides, de uma ação, de uma campanha que a Globo fez, que ela dizia que comunicava para 100 milhões de uns, né? Lógico que já era a Globo tentando se posicionar em relação a essas novas plataformas digitais, né? Porque na plataforma digital, a gente começa a mudar essa ideia de uma comunicação de um para muitos, né? E por isso, essa campanha da Globo para tentar se reposicionar. Mas, se a gente for pensar dentro daqueles elementos da comunicação, a Globo era o emissor, né? E nós, todos nós que assistíamos a Globo, eram os receptores. E ainda somos, né? Se a gente for considerar que muita gente ainda assiste a Rede Globo ou assiste os grandes canais de televisão, né? Mas havia uma dificuldade muito maior de que esses receptores passassem a ocupar a posição também de emissor, né? Então, nós tínhamos um cenário que era mais ou menos assim desenhado. Tinha a Globo, que era emissor, que ocupava essa posição de emissor, construía suas mensagens, que transmitia a mensagem usando esse canal, que é o canal da televisão, né? E aí são diferentes contextos de fala, diferentes contextos de comunicação, que vão mudando de acordo com a situação ali, com o período, com a época e tal. Utilizava o código que é da língua portuguesa, mas fazia aquela comunicação de um para muitos receptores, né? A grande mudança que aconteceu a partir, principalmente, da Web 2.0, porque no comecinho lá da internet, pessoal, esse padrão da comunicação de um para muitos ainda foi muito, muito forte, né? As grandes corporações, as grandes empresas faziam seus sites, tinham suas páginas na internet, permitia ali uma interação mais ou menos com as pessoas, que era por e-mail ou algum tipo... Vou já explicar, Felipe. Que era algum tipo de canal que ele abria telefone para dar um retorno, mas se a gente for relembrar, quem tem aí um pouquinho mais de idade, né, eu já tenho 36, não sei bem qual é a idade de vocês, mas tinha ali o Você Decide da Globo, né, que eles abriam um canal de telefone para que as pessoas decidissem qual era o final daquela história que estava sendo contada, né, e apresentava ali dois finais possíveis. Era o tipo de interação que era possível na comunicação massiva de uns anos atrás, né? Na Web 1.0, que é aquela internet que existia nos anos 90, no começo dos anos 2000, era essa internet também em que as grandes corporações tinham suas páginas, mas não permitia muito a possibilidade de interação entre as pessoas que estavam naquela situação de fala. E aí, já para responder a pergunta aqui do Felipe, que ele questiona o que é o Web 2.0. A Web 2.0 tem a ver com algumas mudanças, a incorporação de alguns instrumentos tecnológicos, mas a gente não pode pensar a Web 2.0 só do ponto de vista tecnológico, tá bom, pessoal? Então, eu não estou me referindo aqui somente a instrumentos de tecnologia, porque senão a gente corre o risco de cair naquilo que os teóricos chamam de determinismo tecnológico.
Então, essa Web 2.0, ela tem a ver com novos aparatos tecnológicos que surgiram, que permitiram outros padrões de comportamento e outros padrões cognitivos. E aí, que outros padrões são esses, Romulo? Então, surgiram dispositivos que permitiam que a gente fizesse mais compartilhamento, que pudesse ter uma interação mais instantânea, que uma pessoa pudesse falar e responder ali instantaneamente por mensagens. Então, essa internet, essa web 2.0, ela se caracteriza por isso, né? Pela criação de outras possibilidades de comunicação mais marcadas pela interação, pelo compartilhamento. Então, por exemplo, o surgimento da Wikipedia, que é um espaço que você pode escrever uma enciclopédia de uma forma compartilhada com outras pessoas. O WhatsApp, as redes sociais, todos essas novas tecnologias possibilitaram outras formas de comunicação, e é isso que os autores consideram de Web 2.0. Beleza, Felipe? Então, esse novo padrão de comunicação possibilitou uma mudança também de paradigma. Então, se a gente vinha de uma comunicação massiva, de uma comunicação tradicional, que permitia mais um fluxo que era de um para muitos, a gente passa a viver ali num sistema que é da comunicação digital e que permite uma multiplicidade de percursos. Por que uma multiplicidade de percursos? Hoje, cada um de nós tem a própria rede social, tem os nossos contatos, né? E a partir dali, a gente pode gerar outros percursos e outros fluxos de comunicação. Então, agora, em vez de uma comunicação só partir de um elemento, que a gente pode dizer, por exemplo, que é a Globo, a Rede Globo, né? Mas, lógico que a gente sabe que existiam outros canais de televisão, mas é aquele modelo que predominava, né, pessoal? Que é de um grande veículo de comunicação transmitir para uma infinidade de pessoas, para um público mais massivo. Na comunicação digital, não. Podem surgir outros percursos, porque cada um de nós tem o próprio perfil, por exemplo, no Instagram. E aí eu produzo mensagens que eu vou compartilhar com aquela minha rede de contatos. Então, se eu tenho várias pessoas que comentam as minhas postagens, eu passo a ser um nó que faz ali uma interação e que congrega outras pessoas, outros sujeitos que passam a interagir comigo. Então, eu sou um emissor que passa a transmitir mensagens utilizando esse canal da comunicação digital e ali, utilizando um canal que permite com muito mais facilidade que essa outra pessoa que está recebendo, que esse outro sujeito, possa se tornar também um emissor. Então, é mais flexível, digamos assim, esse padrão de comunicação e os papéis que são exercidos por cada sujeito na comunicação. Então, eu não vou ser só um receptor, eu também tenho a possibilidade agora de ser um emissor de conteúdo. E um emissor, pessoal, que tem chances de até se tornar massivo, né? De repente, de vez em quando, a gente se depara com uma pessoa que fez uma postagem ali interessante sobre alguma coisa e que, por isso, aquela postagem tem um alcance maior, começa a viralizar e alcança outras pessoas, tá bom? Mas o que é importante a gente salientar é que, diferente da comunicação massiva, eu passo a ter centros mais difusos de comunicação, muito mais pessoas podendo produzir o seu próprio conteúdo. E também com plataformas que possibilitam a coparticipação. Tem outra pergunta aqui do Felipe. Existe um conceito mais atual? Já existe o conceito da Web 3.0 e Web 4.0, que é o mais recente, digamos assim. Na Web 3.0, começam a ser considerados também que as máquinas
as interações com as máquinas, né? Então, não sei se vocês recordam que ainda há pouco eu fiz aquela ressalva de que a gente não estava, que eu estava tendo cuidado para não cair no determinismo tecnológico. Por quê, pessoal? Pela linha teórica que eu sigo, corrente para pensar as novas tecnologias, eu passo a considerar esses aparatos tecnológicos não apenas como objetos, mas em vez de tratá-los como objeto, eu trato como actantes. E qual é a diferença entre objeto, sujeito e actante? O actante é aquele ser, digamos assim, aquele elemento que é capaz de produzir efeitos sobre um sujeito. Então, na relação tecnológica, eu considero que o sujeito pode agir sobre as máquinas, sobre as tecnologias, mas essas tecnologias também agem sobre mim e agem sobre a sociedade. Então, a Web 3.0 já vai considerar mais esses aspectos também, de interação com a máquina, e a Web 4.0, a internet passa a ser mais inteligente. Então, hoje esses sistemas de busca, por exemplo, eles não consideram só palavras-chave, né? Mas eles passam a trabalhar com aquilo que chamam de web semântica. O que é a web semântica? Eles passam a compreender mais ou menos qual é o sentido que nós queremos produzir com aquelas mensagens que nós lançamos aí no digital, né? E aí a Web 3.0 e 4.0 passam a repensar essa nossa relação com a máquina, a relação de máquina com máquina, e isso mais na Web 4.0, né? E na interação máquina com máquina, pensando também na relação com inteligência artificial, tá bom? Então, isso que vai diferenciando uma geração tecnológica da outra. Então, se no começo dos anos 2000 surgem ali as primeiras redes sociais, o YouTube, que possibilitam canais mais interativos, mais compartilhamento, a possibilidade de compartilhamento, nós vamos vendo o surgimento de novas gerações tecnológicas que tem a ver com uma web mais inteligente, que considera os sentidos que estão sendo partilhados ali, não só palavras-chave, enfim. Tem todas essas outras questões. E aí, quando a UNDB propõe essa ideia de um ambiente 4.0, ela está considerando também isso, né? Como é que passa a ser uma relação de aprendizagem que é mediada por esses dispositivos digitais, utilizando esses novos padrões de comportamentos e novos padrões cognitivos que surgem na nossa interação com as máquinas. Por que eu digo novos padrões cognitivos? Porque a gente tem mudado a nossa forma de aprender, né? Então, quando a UNDB propõe para vocês um sistema de ensino que é híbrido, e utilizando essa metodologia, por exemplo, do Flipped, que antes vocês têm uma pré-aula, nessa pré-aula vocês têm acesso a vídeos, a textos, a podcasts, por exemplo, que são conteúdos que qualquer um de nós pode encontrar na internet. Se vocês veem que na próxima aula eu vou falar sobre funções de linguagem, vocês mesmos podem dar uma busca no Google, no YouTube, e assistir vários vídeos sobre função de linguagem, né? Então, é um tipo de educação que considera mais o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. E aí vê o ambiente presencial, o momento ali de sala de aula, mais como uma oportunidade de a gente praticar e pensar como é que aquele conhecimento que já foi aprendido pode ser posto em prática, entendeu? Então, quando Exato, Felipe, exatamente. Esse espaço para interação, o estímulo à atividade e para o estímulo à proatividade, e um estímulo também para que o aluno passe a ser mais protagonista do processo de aprendizagem, tá bom? Então, essa ideia de educação 4.0, ela não envolve só a ferramenta tecnológica, não é só o ambiente virtual, mas tem ali também todo o processo de ensino-aprendizagem
que passa a ser reconfigurado por causa da nossa interação com o ambiente virtual. Beleza? Inclusive, é o que está ocorrendo agora mesmo. Anos atrás era impossível existir um diálogo como esse com o professor durante a aula. Exatamente, exato. Até mesmo em salas de aula presenciais, às vezes o aluno tinha pouco espaço para que ele falasse, né? Era como se considerasse o professor como detentor de todo o conhecimento e o aluno ali como uma folha em branco que precisa ser preenchida de conhecimentos. E aí, esse padrão de conhecimento, essa educação 4.0, leva em consideração um novo processo de comunicação e de interação e de entendimento de como deve ser a relação professor-aluno, né? Ainda existe professor que age como antes, porque a gente tem que levar em consideração que o que está havendo é uma mudança cultural, né? É uma mudança de padrões de comportamento, de padrões cognitivos. Mas lá na UNDB tem muito estímulo para utilizar metodologias ativas exatamente para isso, né? Para que o aluno também possa ser protagonista desse processo de aprendizagem. Tá bom, pessoal? Então, legal que vocês tocaram nesse assunto, porque quando nós estamos pensando na reconfiguração dos elementos da comunicação provocado pelas mudanças, essa reconfiguração provocada pelas mudanças tecnológicas, né, nós estamos tratando aí também de mudanças nos padrões cognitivos e nos padrões comportamentais. E aí vocês que estão se formando como administradores, que são futuros administradores, têm que considerar isso. Então, quando vocês forem pensar estratégias de marketing digital, vocês têm que conversar ali no ambiente organizacional que não se trata somente de utilização de ferramentas. Nós temos que levar em consideração que a maneira como as pessoas se comportam socialmente mudou e está mudando. Rômulo, mas tem professores que se comportam como antes. Tem, gente, porque o que a gente está com que a gente está trabalhando, está se referindo, é de mudanças culturais. E essas mudanças culturais não acontecem assim do dia para a noite, né? Essas mudanças são construídas. Tanto é que algumas pessoas não atualizam, não dão o F5 e continuam com mentalidade de antigamente. Falando nisso, queria até compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz sobre a situação do coronavírus, lendo um cara que tem dois pós-doutorados, que é dessa área de virologia, que é o Átila, que estava inclusive ontem no Roda Viva, não sei se vocês assistiram. Mas ele falava assim, nessa entrevista que eu li, que algumas empresas estão pensando em soluções com a cabeça de janeiro de 2020. Elas não se deram conta de que houve uma ruptura acontecimental. E o que é essa ruptura acontecimental? Quando é como se a vida da gente estivesse numa normalidade, né? Seguindo um fluxo da normalidade. E aí vem uma situação como essa de uma pandemia, e aí todas as relações passam a ser reconfiguradas a partir dessa ruptura acontecimental. E aí, pessoal, novos sentidos precisam ser construídos depois de uma ruptura acontecimental. Então, para que a gente pense essas soluções, nós não podemos estar com a cabeça de antes do acontecimento. A gente tem que usar aquele aprendizado anterior, mas buscando inovações, buscando soluções, já a partir dessa nova reconfiguração social. Isso serve para a gente pensar também assim, eu tenho uma empresa que antes investia muito no marketing tradicional, mas, pessoal, houve uma reconfiguração dos comportamentos provocada pelo surgimento dessas novas tecnologias. Então, eu preciso pensar em estratégias que levem em consideração esse novo contexto. Eu não posso pensar... Eu, por exemplo, fui formado em jornalismo em 2007.
eu não posso ficar preso ao que eu aprendi na faculdade em 2007, porque não tem mais nada a ver com a situação atual de comunicação. Rômulo, mas tu deixou para trás tudo que tu aprendeste sobre jornalismo? Não. Aquilo surge de base para que eu possa pensar novos processos comunicacionais nesse contexto em que nós estamos vivendo agora. Então, isso serve também para quando vocês forem pensar as estratégias de comunicação para a empresa de vocês. Então, tem aquele primeiro momento em que nós fazemos uma pesquisa de mercado, uma pesquisa com os nossos públicos, para a construção de persona. Para que serve isso? É para que eu possa conhecer o comportamento das pessoas com as quais eu vou dialogar, as pessoas com as quais eu vou interagir, tá bom? Quando eu peço para vocês se apresentarem, botarem lá na plataforma o desenho de vocês, as habilidades, é porque eu preciso conhecer qual é o meu público, para que eu possa pensar em como eu vou elaborar as minhas mensagens de uma maneira que seja mais eficiente em termos de comunicação. Beleza? Então, quando a gente for pensar as nossas estratégias de comunicação, ou pensar esses diferentes elementos que compõem os processos comunicacionais, eu tenho que levar em consideração essa nova situação de mudança de paradigma. Se antes tinha mais força essa comunicação massiva, que era de um para muitos, começou a ter mais presença nas nossas vidas essa comunicação digital, que possibilita uma multiplicidade de percursos, a construção de outros nós que estabelecem outras redes, centro difuso de informação e espaço para coparticipação. Beleza, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida até agora? Como é que está o áudio? Estão entendendo bem? Está tudo certinho? Vamos. Beleza. Eu tô buscando recursos aqui para testar o nosso canal. Vocês já perceberam, né? Beleza. Obrigado aí pelo retorno, Rodrigo. Então, pessoal, nós já falamos também durante a apresentação daqueles elementos da comunicação sobre os ruídos que podem ocorrer. Hoje mesmo, no início da nossa aula, nós tivemos ali uma situação de vários ruídos na nossa comunicação, né? A câmera do meu computador, que não era muito boa, que não transmitia uma imagem bacana para que vocês vissem, o som que não estava muito legal. Então, nós enfrentamos uma situação ali que era de ruído na comunicação. Conceitualmente, como é que a gente pode dizer o que é o ruído na comunicação? É qualquer elemento interno ou externo que interfira no processo de interação entre emissor e receptor. Quando fala de elementos internos e externos, a gente pode considerar, inclusive, alguns aspectos físicos que ocorrem. Professor, naquela aula eu estava com muita dor de cabeça e por isso eu não consegui entender direito o que o senhor estava falando, porque era tanta dor de cabeça que eu não conseguia ter atenção àquelas mensagens que estavam sendo passadas para mim. Então, tem algumas questões que são fisiológicas, né? Eu não estava bem de saúde, por isso não consegui compreender. Tem alguns ruídos que se dão em processos físicos, né? Tinha muito barulho naquele ambiente e que eu não conseguia te ouvir direito, né? Então, os ruídos são de diversas naturezas, né? E aí, pessoal, quando nós vamos falar de ruído também, ali naquela representação primeira que eu apresentei para vocês, vou até voltar, o ruído aparece muito aqui no meio, né? Ali muito relacionado ao canal. Mas o entendimento que eu tenho de ruído é que ele pode ocorrer em qualquer parte e envolvendo qualquer um dos elementos da comunicação. Então, por exemplo, se eu identifico que o meu público não tinha uma preparação inicial para compreender as mensagens que eu estou emitindo, eu posso dizer que houve um ruído ali no receptor, né? Se eu
utilizo um código que eu não partilho com a totalidade daquela comunidade para a qual eu estou emitindo a minha mensagem. Então, tem um ruído ali que é de código, né? Eu posso ter um ruído que é no canal também. Então, quando a gente for pensar nos ruídos, nesses elementos internos e externos que interfiram no processo de interação, não considerem somente o canal, tá bom? E não considerem apenas o barulho, o ruído como barulho. São diversas situações físicas, fisiológicas, que podem interferir ali no processo comunicacional. Se eu comunico algo, é porque eu quero que aquela pessoa compreenda aquela mensagem. Se ele não compreendeu, é porque teve algum ruído na comunicação. Falhou aquele meu propósito de bem comunicar, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma tirinha para vocês. Não sei se está dando para ver aí direito. Mas nessa tirinha já serve para a gente começar a pensar nos contextos empresariais, no contexto organizacional, né? Dos ruídos que podem ocorrer na comunicação empresarial. Então, assim, tem um chefe que está dentro de uma sala e ele diz assim: Zé, quero o número deste pedido. E aí passa um cara pelo corredor e diz assim: desse pedido? E o outro que estava tomando água diz assim: o Zé? Já o colega que estava lá diz: o quê? O Zé está despedido? Outro que está numa outra baia do outro lado diz assim: eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Outro já fica desesperado e diz: nós todos vamos ser despedidos, né? Então, ali a mensagem chega completamente diferente daquela situação, daquela primeira mensagem, né? E é aí que surge muita fofoca, muito desentendimento, e que, se a gente for pensar no contexto organizacional, pode gerar prejuízos econômicos, pode gerar prejuízos em termos de gestão de pessoas. Então, se eu estou num ambiente organizacional em que há confusão, em que as pessoas não entendem direito as mensagens que são passadas, é bem essa brincadeira de infância do telefone sem fio, isso mesmo, Rodrigo, né? Então, agora imagina isso acontecendo no contexto empresarial, né? No contexto das nossas organizações em que nós trabalhamos ou que vamos trabalhar, né? Uma mensagem mal compreendida pode gerar diversos impactos no rendimento daquela empresa, nas relações ali entre as pessoas. A gente sabe o quanto é importante para uma organização que se tenha um clima organizacional que seja favorável para que as pessoas continuem a trabalhar motivadas, para que elas continuem a trabalhar com empenho, para que a empresa consiga atingir os seus objetivos, né? Então, erros na comunicação empresarial, os ruídos na comunicação empresarial podem provocar diversos problemas ali para a nossa empresa, tá bom? E aí, é mais ou menos isso, Rodrigo. É que assim, quando a gente emite uma mensagem, nós temos uma intenção ao emitir aquela mensagem, né? O meu papel como emissor é elaborar aquela mensagem tomando todos os cuidados para que ela chegue ao meu receptor e ela consiga comunicar aquilo que eu quero comunicar, né? E aí, como é que eu faço isso? Rômulo, eu não vou ter completamente controle sobre o emissor. Sempre que a gente faz comunicação, a gente trabalha com esse risco, né? De que a nossa mensagem não seja plenamente compreensível. Mas aí, por isso que é importante que, no contexto organizacional, a gente tome alguns cuidados para que essa comunicação seja tenha mais eficiência, né? Então, assim, eu preciso conhecer muito bem a pessoa ou o público para o qual eu me dirijo, para eu fazer um planejamento de que tipo de linguagem que eu vou utilizar, se eu posso usar palavras mais rebuscadas ou uma linguagem mais simples,
se eu vou comunicar com jovens ou com crianças, como é que eu organizo aquela mensagem para que ela seja mais compreensível possível, tá bom? Então, eu diria ali que todos os sujeitos da comunicação são bastante responsáveis pela mensagem, né? Pela eficiência do ato comunicacional. Mas eu, que estou emitindo a mensagem, eu tenho uma responsabilidade muito grande ali, que é de tomar os devidos cuidados para evitar ruídos de comunicação, para evitar que eu seja mal interpretado ou que aquela mensagem não chegue como deveria chegar, né? Então, se eu for pensar em termos de ruídos na comunicação empresarial, conceitualmente, eu posso dizer que são problemas relacionados à transmissão de mensagens, tarefas ou órgãos, seja durante a execução de atividades ou reuniões que envolvam 2 ou mais pessoas dentro de um ambiente empresarial. Então, assim, isso nos faz pensar até nos cuidados que nós vamos ter em todo tipo de comunicação que sai dentro da empresa. O e-mail, a comunicação durante uma reunião, a comunicação por WhatsApp, em grupos de trabalho, né, no WhatsApp, porque ali uma mensagem mal redigida pode gerar um ruído da comunicação que traga prejuízo para a minha empresa, tá bom? E esses prejuízos, como eu já falei, são de diversas ordens, né? Então, se eu faço um tipo de comunicação numa reunião em que eu não sou bem compreendido, isso pode gerar menos efetividade do funcionário no desenvolvimento de uma tarefa, ele pode fazer uma tarefa diferente daquela que eu queria, ou daquela que seria necessário fazer, eu posso ter retrabalho, então era para fazer uma coisa que, se tivesse sido bem comunicado, se a pessoa tivesse sido mais clara naquilo que estava comunicando, se o e-mail fosse mais conciso, se fosse direto ao ponto, né? Eu teria ali mais eficiência na hora de comunicar uma tarefa. E isso evitaria retrabalhos, que é de depois o funcionário voltar para você com uma atividade completamente diferente daquela que era para ser feita, né? Então, por isso é importante nós pensarmos bem nesses elementos da comunicação e que favoreçam uma comunicação empresarial bem feita, né? Então, exemplos de ruídos na comunicação. Quando você tem dados imprecisos em relatórios, isso pode gerar problemas muito sérios, né? De dados imprecisos em relatório, de você pensar que a empresa está bem em alguma coisa e de repente não está tão bem assim. E-mails que são mal escritos, telefonemas inaudíveis, um ambiente muito conturbado. Eu vou dar aquele recado para o meu colega de trabalho no corredor, que está uma confusão, e a pessoa não vai entender direito de que se trata aquilo que eu quero comunicar, né? Então, pensar no momento mais adequado para você emitir aquela mensagem e também considerar bastante o tipo de linguagem que vai ser utilizado, né? E aí, atentando para, às vezes, evitar um rebuscamento que não cabe mais na comunicação empresarial moderna, ou também a utilização de uma linguagem coloquial que não, de repente, não seja adequada para o ambiente empresarial, né? Isso pode levar, inclusive, a interpretações que pareçam ser não, que às vezes são de assédio mesmo, de assédio moral. Você usa uma linguagem coloquial para parecer que está sendo mais leve, mais brando, mas ali é como se estivesse tratando com um amigo, né? E a gente precisa diferenciar os contextos em que se dá aquele ato comunicacional. Então, por exemplo, aqui nós estamos em um ambiente que eu tenho uma amiga que é a líder da sala de vocês, que é a Priscila. A gente se conhece aí há pelo menos uns 10 anos. Mas se eu vou me comunicar pelo e-mail corporativo da UNDB com Priscila, eu não posso tratar com ela na mesma linguagem que eu trato quando a gente se encontra lá na igreja, quando a gente se fala por WhatsApp como amigos.
porque passa a ter uma relação institucional entre a gente. Então, é importantíssimo que a gente considere esse contexto em que se dá a produção da mensagem para que se escolha o melhor tipo de linguagem, a linguagem que é mais adequada para aquela situação. Beleza, pessoal? Com o risco, se a gente não observa esses critérios, de... com o risco de a gente cair em situações ali de ruídos na comunicação e que possam prejudicar as relações institucionais, as relações empresariais. E aí, partindo disso, eu já tenho uma tarefinha aqui para vocês. Esses mesmos grupos que vão fazer o desafio 4.0 precisam se reunir. Rômulo, a gente não pode se reunir porque tu sabe que a gente precisa evitar aglomeração. Gente, reunião pelo grupo de WhatsApp de vocês. É hora da gente utilizar o grupo de WhatsApp para fazer os nossos trabalhos. Vocês já estão fazendo isso, já devem ter feito em outra disciplina, né? Então, eu quero que cada equipe busque casos de ruídos na comunicação organizacional. Rômulo, me dá um exemplo aí para que eu possa entender melhor. Por exemplo, pessoal, tem empresas que preparam uma campanha de publicidade que tem um efeito completamente contrário daquele desejado. Eu consigo lembrar, por exemplo, de marca de esmalte que fez uma campanha botando alguns nomes nos esmaltes e que eram nomes que quem imaginou aquela campanha era pensando assim, vamos pensar em frases que tenham a ver com as mulheres. Mas quando essa comunicação chegou, quando essa campanha de marketing foi veiculada, em vez de as mulheres se identificarem com aquelas frases, elas acharam muito machista, né? E aí não foi considerado esse ambiente em que a gente está, em que as lutas identitárias são muito fortes e que as pessoas não aceitam mais essas relações aí machistas e tal. E aí, em vez de ter eficiência naquela campanha publicitária, gerou ali um problema de compreensão, de entendimento, que acabou tendo prejuízo para a imagem daquela marca de esmalte. Teve situação também, já de aluno apresentando, que é funcionário de um banco aqui com sede em São Luís, e que, por exemplo, na hora de a pessoa que trabalha no banco se comunicar com clientes, ela acaba ali, como está muito habituada à linguagem dos bancos, na hora de se comunicar com uma pessoa que é leiga no assunto, usa as mesmas nomenclaturas, as mesmas palavras ali que só quem é de banco consegue compreender. Então, aquilo pode gerar ruídos na comunicação, pode fazer com que as pessoas, inclusive, saiam do banco mal informadas, né? Que fechem negócios, que fechem contratos por não terem compreendido direito como é que era aquele procedimento bancário, porque não compreendia aquelas palavras que foram utilizadas. Então, vocês podem utilizar tanto esses casos que se tornaram notórios socialmente, né, quanto a problemas de ruído da comunicação que vocês vivenciaram na experiência de vocês, onde vocês trabalham. Lá na minha empresa ocorreu situação assim, assim, assado. Não precisa nem falar o nome da empresa, tá bom? É só para trazer a situação. E aí, preciso que vocês respondam algumas questões, né? O que foi que provocou esse ruído de comunicação? Quais foram os prejuízos provocados por esse ruído na comunicação? Quais soluções foram dadas por essa empresa para contornar o ruído de comunicação? Só o final, Rodrigo? Não sei qual é o final. Essas experiências de ruídos podem ser tanto ruídos que ganharam notoriedade socialmente, como podem ser ruídos também que vocês já vivenciaram nas empresas de vocês, tá bom? Então, o que foi que provocou esse ruído? Quais foram os prejuízos para a empresa a partir desses ruídos de comunicação?
Quais foram as soluções dadas? E aí, para a gente fazer um exercício também. Bom, a empresa deu essa solução, mas quais são as soluções que a nossa equipe poderia dar para esse caso, tá bom? Como é que a gente contorna essa situação de ruído da comunicação e dos prejuízos que podem ser causados por esse ruído na comunicação. Beleza? Vamos ver se volta a minha imagem aqui. Pessoal, dúvidas sobre o nosso assunto de hoje? Não? Tá tudo tranquilo? Minha imagem não está voltando aqui. Não sei o que aconteceu. São vários exemplos, só um. Só basta um, Tayane. No meu celular não está funcionando. Vou voltar aqui para o computador. Pessoal, escutam? Agora eu queria que vocês dessem uma ligada nos microfones para eu ouvir vocês sobre a aula, sobre o conteúdo que foi tratado, se ficou alguma dúvida. Liguem aí os microfones de vocês. Tem muita gente indo embora, né? A aula foi longa. Vou parar de gravar aqui.